Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Falaremos hoje de um problema que, no fundo, é uma espécie de bomba-relógio que está debaixo da terra portuguesa. Trata-se da questão da diminuição da taxa de natalidade, da taxa de fertilidade e da enorme desertificação do interior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando, na Rádio Transforma. Agradeço a presença da Lígia, da Luísa, do Mário e do Zé Afonso e peço aos nossos ouvintes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. É muito importante que ouçam até ao fim. Então, eu começarei este programa por pedir ao Mário que nos faça uma introdução sobre este grave problema português e sobre, descrevendo e procurando as suas causas. Ora, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu estive a fazer uma pequena pesquisa na net, de forma a poder ter uma opinião mais avalizada sobre isto, e cheguei à conclusão de que o problema não é um problema só português, é um problema europeu de uma forma geral. Uma pesquisa que eu vi aponta que 3/4, é muita gente, 3/4 dos europeus vivem em países com taxa de natalidade abaixo de 1,5 filhos por mulher. A formação profissional foi apontada como um dos principais fatores da baixa fecundidade. Isto é engraçado verificar que, partindo deste pressuposto que todos os países da Europa se debatem com este problema, mas o nível de substituição, o médio que seria desejável era de 2,1 filhos por mulher, através da qual a geração dos filhos pode substituir a de seus pais. Mas a Europa está dividida em dois níveis, digamos assim, porque há países como a França, o Reino Unido, a Irlanda e a Escandinávia com médias de 1,8 e 2,0. E as taxas de fecundidade dos demais países europeus, inclusive as de língua alemã, variam entre 1,3 e 1,5. O que é que acontece? Nós, se formos reparar, se formos procurar as causas, vamos ver o seguinte: muitos casais europeus adiaram o nascimento dos filhos para quando estivessem no final dos seus 30 anos ou no começo dos 40 anos. Ora, isto tem uma consequência muito nefasta na fertilidade, não só na natalidade, mas também na fertilidade. Mas também é interessante ver que nos países escandinavos, em média, as famílias são maiores. Porquê? Porque a infraestrutura de cuidados infantis é bem mais desenvolvida e, engraçado, onde os homens participam da educação das crianças e dos trabalhos domésticos mais do que em qualquer outra parte da Europa. Isto é muito interessante verificar. Depois temos que, aqui em Portugal, e isto já para... Nós temos também um registro que é de 69.457 nascimentos no ano de 1960 e 18.902 em 2020.
Portanto, vejam bem como decresceu a natalidade no nosso país. Se formos ver ainda outra coisa engraçada, outro número engraçado, que é os casamentos. Os casamentos. Mário, os nascimentos não está bem. Pronto, depois corrijo. Em 2000, estou a falar de pessoas do sexo oposto. Em 2009 houve 40.391 e em 2019 32.595. Portanto, há aqui um decréscimo de quase 10.000. Sendo que também é interessante verificar que casamentos do sexo oposto, e portanto aqui já não tem a ver com a natalidade, a não ser eventualmente em termos de adoção, passou-se de 266 para 677 casamentos. Isto é uma análise muito simples, mas também tem a ver com outra coisa, é que eu cheguei à conclusão de que não há estudos integrados que permitam ter abundante matéria sobre estas situações. Designadamente, por exemplo, outro assunto que está ligado com este, que é a frequência sexual média dos cidadãos, que podemos analisar dentro da faixa etária mais apta a procriar, em que o resultado também é estranho, porque parece que isto tem a ver com as obrigações familiares e com a capacidade financeira para sustentar os filhos. É engraçado verificar também que, por exemplo, situações como a frequência de relações sexuais e a própria libido têm decrescido de forma assinalável com o stress e a forma como as pessoas vivem hoje nos seus empregos e sobretudo nas grandes cidades. Vamos passar agora para o interior. Nós sabemos, hoje em dia, que há uma desertificação muito grande do interior porque os jovens procuram modos de vida que lhes deem perspectivas de futuro e de estabilidade financeira no litoral. E, portanto, abandonam as suas terras de origem para migrarem para o litoral, onde eventualmente têm mais possibilidades financeiras para sustentar uma família. Tem a ver isto com o quê? Com a falta de proteção e com a falta de proteção à família e à saúde, e também tem a ver com a falta de emprego nestas zonas, porque, infelizmente, neste país não há uma política fiscal integrada que torna possível a constituição de grandes, médias e pequenas empresas no interior do país. O que faz, e isto era uma coisa simples de resolver, porque se houvesse uma política fiscal integrada de grande apoio e, portanto, descida de IRC e até de IRS às pessoas que tivessem empregos e que constituíssem empresas no interior do país, isto poderia ser de alguma forma solucionado. Portanto, para já, eu não queria alongar muito mais, só queria dar este pontapé de saída para que depois possamos discutir. Eu passo então à Luísa para nos falar deste tema e até porque ela é jurista, para saber até que ponto é que este quadro, de certo modo, resumido pelo Mário, até que ponto, por exemplo, as relações de trabalho
a precariedade do trabalho, nomeadamente, e os baixos salários não influenciarão não só as taxas de natalidade, mas também a decisão de os casais se unirem e terem filhos cada vez mais tarde. Porque não são só menos filhos que nascem, os filhos também nascem muito mais tarde. Luísa. Olá, boa tarde a todos. Bom, eu acho que eu começaria por dizer que realmente estamos aqui fazer aqui a distinção em dois momentos, para começar. No que toca a Portugal, e sendo também uma tendência europeia, nós vemos aqui um decréscimo realmente na taxa de natalidade que se vem verificando, portanto, a nível quer europeu, quer nacional. Sendo um bocadinho preocupante as notícias que tivemos vieram na semana passada, de que Portugal atingiu índices realmente como nunca antes tinha atingido, sendo a taxa mais baixa desde sempre que há registros do INE, desde 1911. Nós temos uma queda da ordem dos 30%. Portanto, nós estamos, francamente, numa crise de natalidade, de nascimentos para Portugal. Sendo que também é um bocadinho acompanhado, como dizia, pela tendência europeia, sendo só a Alemanha, portanto, quando eu pesquisei, que estava aqui com essa diferenciação, penso que o Mário também o mesmo. Nós somos a segunda taxa mais baixa da Europa. No entanto, eu queria dizer que isto temos dois momentos, porque isto já vinha a acontecer, e segundo os dados da Pordata, isto já vinha a acontecer, era sintomático, e agora, com a pandemia, estes dados foram acentuados também, quer a nível internacional, quer aqui em Portugal. Dizer também que esta taxa, esta descida da taxa, e acho que há aqui um aspecto importante, porque nós temos que combater perceber como é que medidas de incentivo à natalidade, mas também perceber que não podemos ter a tentação de pugnar por um aumento absoluto e descontrolado da natalidade por si mesmo. E porquê? Porque nós temos que pensar que temos uma população a nível mundial já que pode comprometer aqui a sustentabilidade do planeta e, portanto, eu acho que a solução passa por uma boa gestão desta natalidade, mais do que dizermos que deverá crescer em incentivo, nós devemos fazer este incentivo, mas fazê-los de uma forma bastante gerida. E como é que isto poderá ser? A nível internacional, com a migração das populações, dos países onde tem mais população para os países com menos populacionais. E em Portugal, exatamente na mesma senda, porque nós temos a desertificação do interior, como bem referiam, e nós temos que fazer esta tal compensação populacional de modo a que as populações migrem e tenham, então, este aumento de natalidade nos sítios onde se sente a desertificação e que sejam aí tomadas as medidas. Para isso, é necessário, de facto, que os tais incentivos sejam tomados e a questão do trabalho e a precariedade do trabalho, de facto, são causas que levam as más condições económicas, é o que leva muitos casais a ponderar ter filhos ou ter menos filhos. Eu acho que também o Mário de alguma forma já tocou este aspecto não podemos deixar a emancipação da mulher é de facto aqui um fator significativo, porque as mulheres cada vez mais não querem comprometer a sua carreira e as mulheres estão numa sociedade competitiva e não veem, e isto até me remete um bocadinho aqui em Portugal, por exemplo, por diferença a outros países em que nós temos licenças de maternidade de 3 anos, estou-me a lembrar, por exemplo, em França. E, portanto, estes direitos serem assegurados às mães que veem aqui a sua carreira profissional afetada e este compromisso de fazer uma carreira fica aqui um bocadinho comprometido, tem que haver realmente aqui políticas que façam esse incentivo. Depois,
há aqui uma outra causa que também me parece importante, é a própria transformação da sociedade, da família, como dizia também o Mário, porque nós temos aqui assim, as famílias são muito mais efêmeras. Nós temos aqui os casamentos, há menos casamentos e há muitos mais divórcios. Sabemos que a taxa dos divórcios está sempre a aumentar. Isto faz o quê? Faz que um casal, por exemplo, tenha 1, 2 filhos, mas depois já não... O tempo da duração do casamento ou da junção das pessoas é mais curto e isso também não permite a natalidade. Mas isto são fatores sociológicos, não é? Portanto, a sociedade está um bocadinho em transformação. Depois há aqui fatores que podemos fazer de contrabalanço, que são, e também o Mário fazia aqui referência, que são medidas de incentivo que poderão ser levadas a cabo, por exemplo, a nível fiscal. O Mário falava nas empresas e na fixação de empresas, por exemplo, no interior. Isenção da derrama, o IRS, mas eu até digo mais subjetivas, para as famílias. O IRS familiar, que já vemos em alguns municípios, as tarifas de água e eletricidade para famílias numerosas, para serem umas tarifas especiais, que alguns municípios já têm este tipo de aplicação e de gestão. E isto são tudo fatores que podem, de facto, atribuir a captar as populações. Eu, por exemplo, tenho aqui assim, depois há populações que fazem mesmo, municípios que fazem mesmo uma política ainda mais direcionada e até oferecem prémios para o primeiro filho. Eu tenho, por exemplo, aqui Taboaço, que oferece, e estes dados, que tinha, para o nascimento do primeiro filho, oferece 1.000 euros, 1.500 se aumentar a família, portanto, para o segundo, e 2.000 para o terceiro filho. A gratuidade das creches e das pré-escolares. Ora, se as pessoas, pelo menos, tiverem a tentação, numa primeira fase, de terem os filhos ali, é necessário que depois, a seguir, a própria autarquia também crie outras ferramentas para a permanência dos jovens. Portanto, não é só captar os jovens casais, mas depois é também criar a dinâmica destas crianças permanecerem no interior, nestas terras com menos população. Para isso é necessário também, por exemplo, fazer algumas parcerias entre as autarquias e as universidades. Por exemplo, fazer formação específica em determinadas zonas e em determinadas terras. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Marinha Grande, do vidro, fazer uma formação específica lá, criar aqui novos cursos, novas dinâmicas. Outra dinâmica que pode ser implementada e que surgiu também por força da pandemia é precisamente o teletrabalho. O teletrabalho, neste momento, permite que uma família possa beneficiar de todos estes incentivos à natalidade que possam ser efetuados no interior e estar com todo o tipo de cargos e funções que seja possível fazê-lo por teletrabalho na capital, numa grande centralidade, num país, numa outra capital que não é Portugal. E, portanto, esta é uma nova dinâmica que penso que vai trazer aqui algumas modificações. Depois, acho que é também preciso aqui realmente mudar um bocadinho as mentalidades. E a mudança desta mentalidade passa precisamente por Isto aconteceu um bocadinho pela pandemia, por isso é que eu dizia ao antes e depois, que eu acho também aqui a pandemia vem marcar aqui uma nova dinâmica. As pessoas mais do que nunca perceberam com a pandemia que podiam viver num espaço, numa casa e não em apartamentos, com um jardim que era necessário. Portanto, as pessoas querem melhores condições de casa. E isto é possível, é mais do que nunca possível neste momento, apesar dos números serem os mais baixos de sempre, e a pandemia também contribuiu isso, porque o saldo natural entre as pessoas que morrem é muito maior do que as pessoas que nascem, mas a pandemia pode chamar-nos alerta para esta alteração e para que os municípios onde têm esta população mais comprometida saibam ter esta capacidade de chamar, de criar incentivos
para que as pessoas vão para lá, para que os jovens vão para lá, e ser possível, através das cargas fiscais, através de melhores condições de vida, e aí se fixarem, porque se as pessoas se fixarem, naturalmente a natalidade também pode acontecer de forma natural. Então, terminaste, eu saltava para a Lígia e colocava-lhe dois problemas que me parecem importantes e que não foram abordados aqui, pelo menos de uma maneira profunda. Por um lado, o problema da precariedade dos contratos de trabalho, a multiplicação dos contratos de trabalho a prazo e a influência que isso tem na natalidade e no casamento ou na junção tardia das pessoas, porque os jovens ficam cada vez mais em casa dos pais até muito tarde. E outra questão muito importante, que é a questão habitacional. A habitação, eu lembro-me que, por exemplo, quando Brasília foi construída, como aquilo era no fim do mundo, era no interior do Brasil, no interior mais profundo, o Estado brasileiro fez casas, construiu casas para aceder a quem fosse para lá, deu enormes incentivos. Quem fosse para Brasília ganhava mais do que quem vivesse noutras cidades. Mas, sobretudo, o problema da habitação, que é um problema complexo, com efeitos muito importantes na economia do país. O que é que tu achas? Achas que o Estado deveria resolver, por um lado, os problemas da precariedade do trabalho, dos contratos a prazo, da multiplicação de contratos a prazo, ou isso não resolve nada, e também o Estado devia fornecer habitação, o Estado e as autarquias deviam fornecer habitação no interior, gratuita e eventualmente até no interior, sobretudo quando no litoral nós vemos uma especulação enorme. No litoral, Portugal é um país litoral, isto em qualquer parte do mundo, Portugal com... Era todo litoral, não é? A linha reta seria tudo litoral, não é? É um país com vista a mar. É com vista a mar, exatamente. Olha, Henrique, boa tarde a todos. É uma pergunta que eu acho que basicamente é a grande pergunta relativamente a este assunto. Quando eu ouço falar, como a Luísa já referiu, que Taboaço e outros sítios, outras terras do interior dão prémios para que se tenha mais filhos, é evidente que a questão nunca será resolvida assim. Isto porquê? Porque quando as pessoas decidem ter uma criança, essa criança é um compromisso para a vida. E pelo menos que não seja para toda a vida sustentar essa criança, é pelo menos um compromisso para a sustentar até aos 18, 20 anos, será de certeza. E, portanto, não há ninguém, nenhum humano é suficientemente, eu diria, ingênuo para decidir ter um filho só porque é um prémio, que é um prémio, portanto, para quando o filho nasce. É que depois do filho nascer há muitos custos que é preciso suportar e muitos anos em que é preciso garantir que o filho terá boas condições. É evidente que este problema, eu acho que este problema da natalidade é um problema que, se nós olharmos para... nós também somos mamíferos, não é? Portanto, também pertencemos à classe dos mamíferos. E se nós olharmos para os outros mamíferos, como é que eles se comportam? Sempre que existe escassez de alimento, as outras classes de mamíferos, sejam coelhos, sejam ratos, sejam quaisquer mamíferos, eles diminuem a natalidade. Portanto, há muito menos nascimentos quando há escassez de alimento. Nós, humanos, somos, evidentemente, mamíferos também. E, portanto, também temos estas tendências para avaliar
o que se passa à nossa volta em termos de, não digo de alimento, mas em termos de expectativa, porque nós somos muito mais complexos do que são esses animais que eu estava a referir. E, portanto, a expectativa de futuro é uma coisa que é algo que nós avaliamos a cada momento, avaliamos todos os dias e, portanto, essa avaliação é que faz com que nós tomemos determinadas decisões e não outras. Portanto, a partir do momento em que nós temos, por exemplo, a maior parte das pessoas com insegurança no trabalho, ou seja, contratos que, na verdade, não significam nada, mesmo os contratos efetivos, eu já nem falo na quantidade de jovens, enorme quantidade de jovens, que está a contratos a prazo, que são renovados, que ao fim do termo da renovação são despedidos para depois voltarem a ser contratados, como faz a SONAI, nós sabemos, como faz o Continente. Ainda há poucos dias fui às compras ao Continente e estavam duas funcionárias exatamente a falar sobre isso, que o contrato se ia acabar e, portanto, que iriam ter férias e logo a seguir iriam esperar algum tempo e depois as iriam contratar novamente. Quer dizer, portanto, as grandes empresas, os grandes contratadores fazem isto, não é? Os jovens ficam pendurados em contratos sem expectativa de futuro e, portanto, essa expectativa de futuro, evidentemente, não lhes dá nenhuma segurança para o futuro. Normalmente, quando se faz, e de modo que, não havendo segurança para o futuro, como é que se vai tomar uma decisão, uma vez que ela se pode tomar? Atenção, porque antigamente, antes dos métodos contraceptivos, as pessoas não podiam tomar decisões. E como não podiam tomar decisões, enfim, os filhos iam aparecendo, não é? Depois de ser possível tomar decisões, claro que com esta expectativa de futuro, quem é que toma uma decisão a um espaço de 20 anos? Quem toma uma decisão? Não é por prémios, não vamos lá com prémios para incentivo à natalidade. As pessoas que trabalham, portanto, que estão empregadas, assim como os investidores, nós estamos habituados a ouvir só os jornalistas referir que os investidores precisam de expectativas de futuro, precisam de segurança, precisam de garantias de estabilidade. Pois é, os empregados também precisam. Todas as pessoas precisam de expectativas e garantias de estabilidade. Portanto, sem isso, não tomam decisões de fundo. E esta decisão de ser pai ou ser mãe é uma decisão de fundo, que é uma decisão que engloba grande parte da nossa vida. Dizia há bocadinho a Luísa, e muito bem, que, portanto, que esta questão da confiança, portanto, que temos demasiados, neste momento, temos demasiadas pessoas no mundo. É verdade, temos demasiadas pessoas no mundo, mas noutras zonas do mundo. Portanto, em Portugal, efetivamente, nós não temos tido uma taxa de natalidade que nos permita substituir gerações. Portanto, na verdade, a nossa população está realmente a encolher. O facto de a nossa população estar a encolher, mas temporariamente nós não termos ainda, ou seja, a economia não ter ainda sofrido, portanto, a redução da população ativa, e simultaneamente, porque as empresas estão a automatizar, as empresas estão-se a digitalizar, está a ser preciso contratar menos pessoas. Isto é que é um facto, porque hoje em dia nós temos um desemprego, uma taxa de desemprego de cerca de 6% oficial, mas na verdade são 15%, não é? Contando com aqueles que já não estão a contar simplesmente porque deixaram esgotar o subsídio de desemprego. E isto, com o facto de nós termos mais pessoas, faz com que os salários desçam, porque de cada vez que uma empresa tenta contratar alguém
tenta contratar alguém e aparecem 200 candidatos para um posto de trabalho, logicamente a oferta será menor. Portanto, isto é a lei da oferta e da procura, não é nada de especial e aplicado ao mercado de trabalho é a mesma. Esta questão da confiança no futuro, de termos confiança no futuro, sabermos que um posto de trabalho nos vai garantir, digamos, nos vai garantir a nossa sobrevivência e a de filhos para os próximos anos, aí sim é possível tomar uma decisão de ter filhos. Eu já agora, só uma última coisa, eu gostava, portanto, basicamente, tudo isto, como perguntava o Henrique, e bem, tudo isto está muito relacionado com a insegurança no trabalho. A insegurança no trabalho é um cancro da nossa sociedade que está a ter repercussões em tudo, inclusive na produtividade. Mas mesmo na demografia, está a ter muitíssima repercussão. Portanto, só para termos uma ideia, em 2010, num inquérito que foi feito a nível europeu sobre se as pessoas se sentiam inseguras no seu emprego, ou seja, se achavam que poderiam perder o emprego a qualquer momento, Portugal, na União Europeia, ficou em 5º lugar. Em 2012 foi feito um outro estudo e, portanto, verificou-se que 31% das pessoas que estavam a trabalhar em Portugal, 31% receava perder o emprego no próximo ano. Não sei se estão a ver, mas estamos em 2012, em plena crise, em pleno governo de Passos Coelho, com cortes em todo o lado e, portanto, as pessoas tinham efetivamente muito medo do futuro. E depois, 44% das pessoas declarou que receava não ter dinheiro para fazer face às despesas domésticas. Ora, como é que, se uma pessoa não tem dinheiro para fazer face às despesas domésticas, e estamos a falar em 44%, como é que vai pensar em ter um filho? Que é um compromisso para 20 anos. Não é possível. Portanto, os salários têm que subir, a segurança no emprego tem que ser garantida, senão não há crianças. Eu gostava, já agora, só de colocar aqui, só de dizer 2 coisas relativamente à introdução do Mário que me pareceu brilhante. No geral, o Mário é o nosso professor, não é? Porque ele gosta de explicar as coisas a fundo. E disse aqui muito 2 coisas brevemente, já estamos avançados. Certo, muitíssimo importantes. Migração dos jovens das zonas de interior para o litoral. Esta migração, que é o que se está a verificar, porque no litoral há muito melhores salários. Portanto, aliás, Lisboa tem 4 vezes o poder de compra da Ponta do Sol, na Madeira, que é o concelho com menos poder de compra. Portanto, Lisboa tem 4 vezes. Lógico, as pessoas gostam de ir morar para Lisboa, não é? E para o litoral. E o Mário falou disto, sobre esta migração de jovens para o litoral, e eu acrescentaria, que é uma coisa que não falámos ainda aqui, é que a migração de jovens para o litoral faz com que estes casais fiquem sem apoio familiar de retaguarda. Portanto, os pais, que muitas vezes tomam conta das crianças, vão buscar as crianças, etc., estes jovens não têm. Porquê? Porque estão desenraizados, saíram da sua zona natural. O Mário também falou de uma outra coisa, também muitíssimo importante, que eu também penso que pode também ter a ver com o decréscimo da natalidade, que é sobre a libido. A libido, efetivamente, é muito prejudicada pelas situações de stress, mas principalmente nos homens. Nas mulheres, como nós sabemos, as mulheres têm uma sexualidade muito mais complexa. E as mulheres não precisam só de estar em stress para que isso prejudique a sua libido. As mulheres
o que prejudica a libido das mulheres é o próprio contexto na totalidade, porque elas são muito complexas. E, portanto, se de facto a situação não for mais ou menos cor-de-rosa, mais ou menos romântica, mais ou menos etc., elas não estão disponíveis, muito menos até do que os homens. Portanto, eu acredito que esta diminuição da libido também tenha muito a ver com as mulheres e com as condições em que tudo isto se está a desenrolar. Isso também faz parte do estudo que eu vi, por acaso. Ah, sim? Eu terminava, então, estamos aqui no final, e eu terminava com Zé Afonso, porque me parece que ainda não foram abordados tanto o interior, as questões da natalidade e da precariedade do trabalho, da libido e tudo isso foi abordado, mas a desertificação do interior ainda não foi abordada. E como o Mário falou nos incentivos, nomeadamente fiscais, mas eu gostaria que até porque tu és economista, Zé Afonso, falasse na importância da habitação, como é que o Estado e as vantagens para a própria economia de se incentivar a construção ou a remodelação de habitações no interior para aceder a preços muito baixos ou gratuitamente até a quem se deslocasse do interior para o litoral. Que efeitos teria isso na economia, nomeadamente no crescimento e na própria produtividade? Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos. A minha primeira saudação vai, obviamente, para o nosso público, para as nossas meninas, eu gosto de as tratar assim, duas mães, e, portanto, também aqui um grande abraço para as mães, esse grande ato de coragem e que ajuda, é um ato também de cidadania, de coragem, e, portanto, uma homenagem a elas e um grande abraço ao meu querido amigo, o professor Eldad Mário. Dito isto, e eu, Henrique, obviamente, o nosso patrão e mestre, todos disseram coisas com as quais eu concordo. Eu vou dividir a minha intervenção, vou responder, está prevista a resposta caracterizando a situação com números que eu acho que são importantes, que ainda não foram aqui ditos, as implicações e as consequências da situação que nós temos e algumas propostas que este vosso amigo modestamente tem a mania de pensar algumas coisas. Eu acho que vocês muitas vezes, pelo menos os camaradas à esquerda, não concordarão com algumas, mas é por isso que existe este programa, existe o contraditório. Vamos lá. Eu acho que a demografia e a economia obviamente estão casadas. Este para mim é o nosso maior déficit, não é o déficit das finanças públicas. Alguém disse, um ex-presidente da República, um socialista e uma pessoa que eu prezo intelectualmente, que há mais vida além do déficit, só que o drama é que não há mais vida além da questão demográfica, que se acabar a demografia acaba a vida. Portanto, nós estamos aqui no centro da questão. Isto não é um problema de hoje, isto é um problema, os reis, isto é um problema com séculos, e é um drama com séculos, a questão da população, da distribuição da população, etc. Hoje é tratado cientificamente, o Mário aflorou uma questão importante, eu também fiz algumas buscas dentro do pouco tempo que tive, no Eurostat, no ENE, no Pordata, são onde temos mais alguma informação. Existem até alguns órgãos de comunicação com algumas compilações de notícias, etc., sobre demografia, mas acho que há aqui uma grande área, e o Mário focou isso e bem, também falou na política integrada fiscal, que lá vamos ver à frente, e tal como a Luísa falou de alguns exemplos, mas o problema ultrapassa e é dramático, a situação a nível de Portugal é dramática, e hoje nós com os problemas dos outros podemos viver bem, é um problema de competitividade. Eu não me importa agora se existe população a mais na China, mas quero que o meu país continue a existir, a ser competitivo e a fazer-nos felizes, e portanto é disso também que nós falamos, e continuamos a ser felizes, e para isso também precisamos ter população. E a Lígia também, a questão da precariedade do trabalho e da habitação, sobretudo que a Lígia foca, e as questões dos mamíferos, que é um exemplo que eu gostei muito, estou de acordo com elas todas, e foram as chegas importantes. Comecemos então por alguns números. Nos últimos 11 anos temos um déficit de nascimentos versus mortes, ou seja, nos últimos 11 anos, todos os anos, invariavelmente,
nascem menos bebés do que há mortos. E no ano passado isto foi dramático, porque no ano passado a taxa de mortalidade cresceu 10,3%, e, corrigindo o que o professor Mário disse, nasceram, isto dados do INE... Não, eu enganei-me, estava a falar de casamentos. Dados do INE, nasceram 84.426 crianças com vida o ano passado. Uma evolução muito grande em Portugal, e que honra seja feita ao SNS, que todos nós gostamos tanto, é a nossa baixíssima mortalidade infantil, que é um progresso notável e que nos compara bem com os países mais desenvolvidos do mundo. Já agora também essa nota. Mas nós, por exemplo, o ano passado, esse déficit, o problema é que morreram 123.358 almas. E, portanto, o déficit aqui, estamos a falar de quase 40 mil pessoas de diferença. E isto transportado ao longo dos anos dá uma imagem do desastre que nós vamos... E não, a situação não é pior. Curiosamente, em 2019 foi o primeiro ano nos últimos 10 anos em que o saldo total não diminuiu. Sabem porquê? Pela entrada dos imigrantes. Estávamos na altura com a economia muito pujante e entraram muitos imigrantes. Por isso, e a migração ser importante. O discurso populista anti-imigração com I é absolutamente idiota e não faz qualquer sentido em Portugal. Fica também já aqui dito. A distribuição da população em Portugal também é muito assimétrica e, curiosamente, o nosso norte tem cerca de 34,7% da população total portuguesa, depois a área metropolitana de Lisboa com 27,8% e a região centro com 21,5%, são as três áreas mais populosas do país. O envelhecimento é de facto muito elevado. E isto tem consequências ao nível das idades de reforma. Está previsto, pelos estudos que eu li, em 2040 a idade média de reforma seja, por exemplo, aos 70 anos. Há depois também aqueles uns... A Luísa, sobretudo, falou de... Existe a Associação das Famílias Numerosas, que começou com o falecido irmão José Ribeiro e Castro, Fernando Ribeiro e Castro. Tudo isso já existe. Tabelas, incentivos, diferenciações no IRC, mesmo a nível das políticas fiscais, minorações de impostos, diferenciações positivas, tudo isso já existe. O problema é as consequências, para já muitos desses mecanismos ainda não tiveram introdução prática. Veja-se, o programa Regressar em 2019, sabe quantos emigrantes, quantos portugueses é que regressaram a Portugal? 759. Não os deixassem ir? Estudos apontam... Eu ouvi-vos 3/4 de hora, agora falo eu, faz favor. Estudos apontam para que em 2050 sejamos apenas, consequência disto, 8 milhões, e se nada se inverter, em 2100 há estudos que já apontam, eu sei que o Keynes diz que no longo prazo estaremos todos mortos, e em 2100 nós pelo menos estaremos, mas apontam para que a população portuguesa seja de cerca de 5 milhões, se nada for feito. Portanto, isto é de facto... E depois há uma coisa que há, um estudo que eu achei muita graça, sem ter graça nenhuma, é a bomba demográfica. E que é muito engraçado, voltando à questão da imigração com I, os que chegam. É que em 2019, 10% dos nascidos são de mães estrangeiras, que só representam 5%, ou seja, 10% dos nascidos em 2019, quase 10 mil crianças, foram, 8 mil e tal, foram de 5% da população, que são os imigrantes. Ou seja, eles têm uma taxa de natalidade que é o dobro da nossa, que é um dado curioso, que nos estão a ajudar. Isto não é pior, porque ainda temos tido pessoas a chegar a Portugal que, de certo modo, estão a compensar este déficit. E portanto, temos que tratar bem os nossos imigrantes. Isto tem estado na tónica do dia. Depois, a taxa de sinistralidade, digamos, os divórcios. O aumento dos abortos, curiosamente, em 2020, foi um aumento que já não existia há muitos anos de abortos. E a diminuição dos casamentos, que já aqui falaram, é uma questão, são questões dramáticas. Depois a tradução disto, curiosamente, em 1960 nós éramos 8.865.000 almas e em 2019 éramos 10.286.000. Mas em 2011, no fim da era Sócrates, éramos 10.557.000. Já estamos a diminuir. Onde nós estamos a aumentar é na fatura social disto, do envelhecimento da população.
dados da Pordata, logo no BI de Portugal. A primeira que entrar na Pordata, tiram logo, é o primeiro quadro que aparece. É que nós, em 81, as pensões da Segurança Social e da Caixa Geral das Aposentações, em percentagem da população, eram 25,1%, em 2019 já eram 40,5%. Vou interromper-te, mas é só mais chega. É também importante que agora há uma muito maior esperança de vida. Claro. Para a população envelhecida. Claro que sim, claro que sim. Isto tem as implicações, feita, digamos, uma caracterização. E há aqui uma questão, a região mais envelhecida do país é o Alentejo, e há uma curiosidade, é que a região mais jovem, que tem mais população jovem do que idosa, são curiosamente os Açores. Uma boa notícia para os Açores. E depois o Distrito de Braga também é um dos distritos mais jovens da Europa. E nós temos, a nível do envelhecimento, um outro dado importante que tem vindo a aumentar dramaticamente. É que sabem por cada 100 jovens quantos idosos é que existem? Em 2020 existiam 163. Por cada 100 jovens existem 163 idosos. O que mostra bem a progressão, o caminho que nós levamos. Isto é um número que eu acho que mostra bem o desastre por onde nós caminhamos. Daí a importância, por um lado, dos nascimentos, mas até o efeito dos nascimentos para recuperar isto é muito grande, a imigração e o regresso dos que partiram, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que são, porque entre nascer uma criança e passar a ser contribuinte, demoram, como nós sabemos, 20 ou mais anos, e com a caracterização que os meus queridos amigos e amigas fizeram tão bem no mercado de trabalho, etc., demora muito mais anos. E isto, por exemplo, em 2009, sabem por cada 100 jovens quantos? Em 2009, portanto, estamos a falar há pouco mais de 10 anos, por cada 100 jovens existiam ainda 119 idosos. Reparem, em pouco mais de 10 anos acrescentámos a isto quase 50%. Portanto, estamos neste momento num momento de envelhecimento em progressão geométrica. E, portanto, isto é absolutamente dramático. E não querendo gastar muito mais tempo, as consequências disto, neste momento, são ao nível do produto, da produtividade que nós falamos, ao nível do emprego, da segurança social e do modelo social e também do desenvolvimento regional. Mas isto vai colocar questões... Alfonso, mas olha, mas não há emprego para todos. Isto são problemas. Isso tem que se colocar o problema dos tempos de trabalho, das condições de trabalho. Pois. Terá de ser todo. Eu já lá vou. Eu vou-vos responder no fim. Eu estou a caracterizar e a levantar os desafios, digamos, que isto tem. Tem desafios enormes ao nível da competitividade, do próprio ensino, da sustentabilidade do nosso sistema de ensino e, claro, das assimetrias regionais e do desenvolvimento regional. Eu acho que também há aqui a questão das assimetrias regionais que o Henrique colocou e bem. Eu acho que há uma conta, eu por acaso profissionalmente, já além de algumas deslocações e de ter uma casa no interior, centro-norte do país, tenho, por experiência profissional, alguma experiência com populações raianas, que são umas populações muito engraçadas e há uma lógica que nós em Portugal somos de facto um país atlantista. Nós estamos na Europa, a nossa vocação é atlantista, nós somos um país de marinheiros e de pescadores e portanto nós viramos, a nossa tendência natural é chegar ao mar e partir. Não é, a Europa sempre foi distante, aliás o Salazar e o Franco ainda por cima puseram a bitola estreita, que se calhar ainda ajudou mais a isto, e temos muita dificuldade em ir para a Europa, e só nos viramos para a Europa para desenrascar. Desculpem-me, é uma leitura simplista, eu sei, mas pretendo caracterizar um bocadinho da nossa... Mas nós esquecemos de uma coisa, uma empresa que se localiza em Bragança está mais perto de Madrid, está mais perto do centro da Europa do que está em Lisboa. Nós temos, nosso chip tem que mudar, mas é isso, lá chegarei, partirei agora para a questão, portanto, das minhas humildes propostas, Primeiro é dar a importância ao tema, aquilo que estamos a fazer no programa.
É evidente que a nossa comunicação social fala um bocadinho en passant destes temas, mas não se perdem, como nós, se calhar, maluquinhos, um programa, quem é que vai agora dedicar em horário nobre ou fazer... Gostamos de falar do Sócrates, gostamos de falar do BES, gostamos de falar desses temas importantíssimos, claro que sim, mas isso é que dá share, isso é que dá audiências, debater questões destas, mas os partidos políticos também as debatem muito en passant. Portanto, colocar este tema com esta clareza, com esta frontalidade, como todos nós fizemos, na agenda, no debate da agenda, a natalidade, a mortalidade, as assimetrias populacionais, o envelhecimento da população, ir a concelhos do interior, como hoje em dia é dramático, falar com as pessoas que têm pequenos comércios, é dramático o envelhecimento da população no Alentejo, no centro-norte, no centro, na região centro, a zona do Pinhal. Porque é que há tantos incêndios no Pinhal? Nós vamos muitas vezes, só vemos depois as consequências e nunca vamos explorar as causas. É evidente que é pela desertificação do interior também. Também. Mas incêndios no Pinhal... A questão da natalidade, da necessidade de natalidade e proteger a natalidade. Proteger a maternidade e dar incentivos às empresas amigas dos pais e das mães. Nós também colocamos aqui, mas também é preciso, e o Estado tem esse papel, aqui sou de esquerda, tem que incentivar não só as empresas, criar condições para que as empresas, para que uma mãe deixe de ser um custo, mas passe a ser um benefício para a empresa. E nisto há muito maus exemplos sobre a maternidade. Até há sindicatos que se portam mal com as mães, suas funcionárias. Há muito maus exemplos e ninguém fica bem nesta fotografia. E o Estado aqui tem que ter um papel muito grande de criar incentivos para as empresas incentivarem as suas trabalhadoras a serem mães e não serem um custo para a empresa. Eu acho até que devia existir um ministério, a exemplo do que existe para a cultura e bem, devia existir um ministério para os temas da demografia e da família, integrar-se todas estas políticas. Isto é importante, desde políticas fiscais, a políticas de desenvolvimento regional, de construção de infraestruturas. E é preciso também ter mão firme com os prevaricadores, com os maus patrões, com etc. É preciso adequar os horários laborais às famílias. Eu, num dos programas anteriores, falava aqui do disparate que é precisarmos de ir a um centro comercial e estar lá uma mãe às 11 da noite, um domingo, devia estar com os seus filhos, mas porque há um horário de prestação de serviço que, a meu ver, também é desadequado. É preciso reinvestir no interior e acabar com uma lógica, que é o fecha-se porque não há gente. Não, nós temos que voltar a abrir e levar lá a gente, e temos que incentivar isso, e muito bem, com incentivos à habitação, com incentivos fiscais, com incentivos ao investimento. Olhem, bem, então agora a bazuca, nunca tivemos oportunidade tão grande como agora de fazer isto. Mas temos que recentrar, de facto, o nosso chip, mudar o chip. Olha, mas foram no tempo do governo, de Passos Coelho, foram fechados muitos tribunais, foram fechados CTTs, foi fechado hospitais, no interior foi fechado tudo. Claro. Correios deixaram de terminar. Até em vilas deixaram de ter correios. Pois. Uma janela de esperança, apesar de tudo, como sabem, eu já dei aqui os meus atestados de otimismo, eu sou sempre otimismo. Eu acho que temos aqui algumas janelas de oportunidade, nomeadamente o teletrabalho que veio para ficar, pode ser uma oportunidade para as pessoas se poderem deslocar para o interior. Aliás, em 2020 houve alguns fenómenos até no imobiliário de elevada procura de pessoas que se estão a deslocar para Castelo Branco, para cidades médias, do interior, com boas infraestruturas, e portanto pode ser uma oportunidade. E faz concluindo, porque já ultrapassamos... Uma oportunidade de facto do digital. Portanto, eu gostaria só de lembrar aqui também uma coisa, é que tentativas houve muitas, e para anedota final, temos aquele famoso, lembram-se do cheque bebé do Sócrates, que acho que nunca ninguém recebeu? Portanto, isto é um problema antigo, é um problema identificado, só que as respostas nunca foram integradas, e é um problema que todos falamos dele, mas é preciso, de facto, eu acho que o Ministério da Família e da Demografia fazia todo sentido, mas é preciso depois que haja vontade política para isso. Notas soltas só mesmo para acabar. Visita do Presidente da República à Guiné, a notícia das parcerias público-privadas sobre a saúde, que acho que era um tema que podíamos falar um dia destes, o meu Sporting campeão de hóquei em patins europeu. Campeão em tudo. O Sporting este ano... Um tema Vendeu tudo.
para a semana e eu acho que devemos falar um dia destes do papel das Forças Armadas na sociedade portuguesa. Sim. Meus amigos, é um grande gosto sempre estar convosco. E terminamos em beleza, sobretudo com esta tua excelente sugestão de um conservador, mas que é uma sugestão que eu diria que é uma necessidade nacional, direita, de esquerda, do centro, etc., que é uma necessidade nacional do Ministério da Demografia e da Família, do desenvolvimento do interior, ou do combate à desertificação do interior. Depois a designação teria-se apurar qual seria, mas que tivesse estas finalidades, isso é essencial. Neste momento, eu pessoalmente identifico esse problema como o principal problema do país, além de outro que é o problema da água, que um dia poderemos falar. E assim terminamos com esta excelente sugestão do José Afonso Ferreira Dias, e despeço-me dos meus Dias Ferreira, e despeço-me com amizade dos meus amigos, da Lígia, da Luísa, do Mário, do José Afonso, e despeço-me também com a amizade dos nossos ouvintes. Até ao próximo Politicando, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.